Vamos dialogar com o governador de Goiás, Marconi Perillo, nessa entrevista com participação do Diário de Goiás, do jornal A Redação e também do Mais Goiás. Governador, bom dia. Bom dia. Prazer recebê-los mais uma vez aqui na sala de situação do governo de Goiás. Está vindo. Um bate-papo aqui aberto e franco sobre os assuntos que interessam aos telespectadores, aos internautas e a toda a população. Está vindo da entrega do Renda Cidadã, o programa recomeça agora e mantém a continuidade com possibilidade de expansão? Olha, nós fizemos uma reestruturação total do programa, fizemos uma avaliação, um diagnóstico e um cadastramento em todos os municípios de Goiás, todos os 246 municípios, com a preocupação de atendermos as pessoas que realmente necessitam, principalmente em função da crise gravíssima que vive o Brasil, crise econômica. Com esse intuito de procurar as pessoas com portadores de deficiências, idosos, famílias numerosas, com muitas crianças desnutridas ou sem condições de acesso à educação. E, nesse aspecto, nós resolvemos, além de verificar quem não está em nenhum programa, nem do governo federal, nem do governo estadual, também procuramos verificar quantas pessoas tem cada família e quanto é que essa família precisa ter a mais na área da educação e principalmente na área da saúde, em relação a medicamentos e outras necessidades. E aí definimos que cada família vai receber entre R$ 80 e R$ 160 todos os meses através da transferência de renda. Identificamos 105 mil famílias com esse perfil de exclusão. E, nesse primeiro momento, dado a nossa limitação financeira, nós estamos atendendo a quase 71 mil famílias, de 228 municípios integral, 100% das famílias de 228 municípios que foram cadastradas, e parcial para 18 municípios de Goiás, que são os municípios maiores. Então, logo tenhamos orçamento e recursos, nós vamos atender a essas outras famílias que ainda não foram contempladas. Mas o fato é que são 71 mil famílias que, a partir do dia 18 agora, começam a receber o seu benefício. Senador, a entrega do Renda Cidadã e outras medidas que o senhor vem tomando indicam que o momento de contingenciamento acabou, a crise em Goiás já acabou? Não, ainda não acabou. A crise é muito grave no Brasil. A crise econômica, o desemprego é latente, nós tivemos 12% de desemprego no Brasil. Felizmente, aqui em Goiás, a gente já vê sinais de recuperação. Nós trabalhamos muito para trazer mais investimentos, mais indústrias, para gerar mais empregos, em conjunto com o setor privado, dando incentivos aos empresários para virem para cá. E o fato é que, no primeiro semestre, nós tivemos o maior saldo positivo de empregos do país. Quase 17 mil empregos a mais. Só nós, o Mato Grosso, conseguimos ter saldo positivo. Goiás, quase 17 mil, Mato Grosso, 5.500 empregos. Todos os outros estados do Brasil tiveram desempregos. Então, é uma situação muito calamitosa. Mas, apesar disso, nós estamos trabalhando duro nos ajustes, na contenção dos gastos, para sobrar dinheiro para nós termos condições de pagar em dia os aposentados, os funcionários públicos e, sobretudo, para incrementarmos os nossos programas sociais e atendermos ainda mais famílias nesse momento de desespero e de crise. Os repasses para a saúde estão em dia, nós temos os hospitais do governo do estado hoje funcionando muito bem, estão muito à média dos outros hospitais, a educação também, na segurança pública, nós vamos contratar mais pessoas agora, mais de 3.500 novos policiais serão contratados através de concursos. Estamos reativando o Renda Cidadã. Na semana passada, incorporamos mais 3 mil bolsistas universitários no programa da Bolsa Universitária, chegando a 166 mil nesses nossos mandatos como governador, 166 mil estudantes que não teriam condições de fazer faculdade se não fosse a nossa ajuda. Entregamos, na semana passada também, 5 milhões de reais para pesquisadores das universidades. Enfim, nós estamos retomando, desde o início do ano, os investimentos e as ações sociais. No início do ano, eu autorizei 260 milhões de reais para fazer trabalhos emergenciais em rodovias que estavam muito ruins e também para fazer a manutenção e conserva dos mais de 20 mil quilômetros de rodovias estaduais asfaltadas e não asfaltadas que nós temos no estado. Sobre a contratação dos profissionais para segurança, o cronograma do estado implicaria
divulgado recentemente, que dia 19 sairia o editão para a PM. Houve alguma alteração ou está confirmado? Não me inteirei desse aspecto técnico. O secretário Joaquim Mesquita, de Gestão e Planejamento, e o secretário Zé Hérito estão trabalhando esse cronograma, que já teve a minha aprovação, e eu espero que tudo aconteça dentro do cronograma. Uma das medidas do ajuste importantes é essa renegociação das dívidas dos estados e a suspensão do pagamento. O Congresso está demorando a aprovar essa medida? Não, a Câmara já aprovou o essencial, fez restrições em relação às contrapartidas dos estados, mas os destaques deverão ser votados agora nessa semana. O projeto vai para o Senado e eu acho que não haverá problema no Senado. Hoje eu devo participar de uma reunião com o presidente do Senado, juntamente com os governadores do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, quando nós vamos tratar de assuntos de interesses federativos. Provavelmente, haja, inclusive, uma audiência com o presidente da República ainda hoje. Em que vai ser pedida celeridade desse processo? Não, nós vamos tratar do FEX, que é o Fundo de Exportações. Nós exportamos muito, ajudamos o Brasil a ter saldo exportador. Nesse ano vai ser mais de 50 bilhões de dólares de saldo. Mas, entretanto, os estados desoneram os exportadores do ICMS e o governo federal não faz o ressarcimento das nossas perdas de receitas. Goiás é um dos maiores exportadores do Brasil e perde muita receita por conta disso. O que nós queremos é que a gente tenha mais rigor no ressarcimento do FEX e mais justiça. Goiás ainda é um estado que produz matérias-primas a partir da agricultura e da pecuária. Tem estados que exportam, aqui também exporta matérias-primas a partir da mineração. O estado do Pará, de Minas Gerais, tem recursos naturais finitos. À medida em que esses recursos acabarem, acabou a economia. E o estado perdeu toda a sua riqueza, exportando seus minérios enquanto matéria-prima bruta, sem que isso representasse agregação de riqueza ao estado. Então, esse é um assunto. O outro assunto é flexibilização do governo federal em relação a novos empréstimos para essas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Sobre a crise, governador, o senhor tem feito palestras sobre esse tema, superação de crise. Em âmbito nacional, o que é preciso ser feito? É possível a gente já ficar otimista em relação à saída dessa crise? Olha, eu imagino que agora, com o desfecho do impeachment, o presidente Temer sendo efetivado, terá que tomar medidas muito duras em relação à área econômica, medidas em relação à Previdência, porque a Previdência Pública no Brasil está quebrada, medidas em relação à legislação trabalhista, legislação política, porque ou o governo sinaliza e adota medidas firmes para poder conter o gasto público federal, o déficit público federal, ou então não vai ter como, o governo não vai ter condições de diminuir juros, não vai ter condições de manter a inflação na meta, não vai ter condições de garantir ao Brasil novos investimentos internos e externos. Enfim, ou a gente sai desse ciclo vicioso de déficit de 170 bilhões por ano, ou então nós não vamos ter condições de retomar o desenvolvimento, o crescimento do PIB, empregos e bem-estar para as pessoas. Infelizmente, os remédios terão que ser amargos se nós quisermos, daqui a 3, 4 anos, estarmos num novo ciclo de crescimento. Governador, eu queria perguntar como que está a discussão para o novo titular da sede, desde a saída do Tiago Peixoto, não tem um nome definido, ou o senhor já está discutindo? Não, esse assunto será avaliado com tempo, com tranquilidade. Nós temos agora o processo eleitoral, é bem possível que eu aguarde a conclusão do processo eleitoral, isso também não significa que será assim. Eu vou aguardar um pouco, a sede está muito bem dirigida pelo Dr. Maronese, é um excelente auxiliar, então esse assunto será discutido na hora certa. Nós não estamos sem titular na sede, nós temos um titular, que é o secretário Maronese, que é reconhecido em todo o ambiente do setor produtivo goiano como um grande operador, uma pessoa muito correta. Ok, só emendando, depois do Estádio Olímpico, qual é a outra grande obra que o Estado tem trabalhado agora nesse período, ou que deve trabalhar para ser a próxima grande inauguração? Nós estamos retomando o Centro de Excelência de Anápolis, Centro de Convenções de Anápolis, o Presídio de Anápolis está quase pronto, o Centro de Apoio Socioeducativo de Anápolis também está quase pronto. Nós estamos concluindo a duplicação para Bela Vista.
Estamos concluindo a duplicação até o trevo de Moçambique, perto de Goiás. Retomamos a duplicação de Morrinhos, Caldas Novas, a duplicação de Nerópolis a Belém, Brasília, o aeroporto de cargas. Então, nós temos muitas coisas, muitas obras importantes estão em andamento. Mas a grande obra, que provavelmente será inaugurada nos próximos 2 meses, é o sistema produtor Mauro Borges, sistema de abastecimento de água de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Então, é provável que inauguremos já o sistema e a estação de tratamento de água bruta, provavelmente no mês de setembro ou outubro. É uma obra que teve mais de 500 milhões de reais de investimentos. Como é que está essa divisão na base? O Francisco Júnior fala que ele é o verdadeiro candidato da base e o Vanderlan fala que só tem um candidato da base. Como é que Olha, o PSDB, que é o meu partido, colocou o candidato a vice-prefeito na chapa do Vanderlan, na coligação do Vanderlan, com o meu apoio, inclusive. Eu é quem fiz a negociação com o Vanderlan. Então, se o meu partido está com a candidatura do Vanderlan, é claro que todo o PSDB está com ele. E eu disse a ele que também cativar todo o PSDB, toda a nossa base, dependerá muito da forma como ele vai conduzir a campanha. À medida que ele conduz a campanha com o reconhecimento do que foi feito, do esforço que é feito em Goiás, do modelo de Goiás, que é vitrine para o Brasil em relação a várias áreas, ele vai ganhando musculatura e vai ganhando o apoio de todo mundo. Mas essa é uma questão que foi decidida pelo PSDB, pelo PP, por outros partidos da base. Outros partidos têm outras candidaturas. A candidatura do deputado Francisco Júnior, que é um excelente deputado, um excelente quadro, tem apoio de 3 partidos da nossa base. O PR, que está na base em nível estadual, também tem outra candidatura do deputado Valdir, em Goiânia. E cabe a mim cuidar do que eu devo cuidar, que é o governo do Estado. Eu não fui eleito para ficar fazendo política. Fui eleito para governar, estou governando. E o PSDB vai se encarregar de fazer a campanha do Vanderlan, até porque está na coligação e indicou o vice-prefeito. O senhor avalia o cenário mostrado pela pesquisa SERPES? A avaliação minha é de que ainda está tudo muito indefinido. A gente vê um crescimento de mais de 5 pontos na candidatura do Vanderlan. Acho que esse é um dado significativo. Alguns se mantiveram, outros caíram. Agora, os próximos passos e os próximos movimentos acontecerão depois que a campanha for para as ruas. E principalmente depois que se iniciar o programa eleitoral gratuito. A senhora avalia o comportamento do eleitor e essa nova situação que é fazer política nesse tempo, né, do Brasil hoje, que de debate sobre impeachment, tantos assuntos nacionais influenciando, de certa forma, nas eleições municipais? Olha, os candidatos terão que ter um cuidado enorme para não infringir a legislação eleitoral em relação aos gastos, para não prometerem o que não darão conta de cumprir. Toda a população está consciente da crise, consciente de que os governos não têm dinheiro, que as limitações financeiras dos governos são enormes. Então, acho que todo cuidado será pouco em relação às promessas, em relação aos compromissos dos programas de governo, porque acabará havendo uma desconfiança por parte do eleitor. Voltando àquela pergunta inicial, eu acho que posso me atrever a um comentário em relação à performance do candidato Íris. Ele teve, na última eleição, no segundo turno, 55% dos votos, eu tive 45%, dos votos válidos, em Goiânia. Acho, portanto, que ele está bem aquém do que ele obteve, tem uma performance em pesquisa bem aquém do que ele obteve em 2014. Então, o Valdir também acabou caindo um pouco em relação à última pesquisa SERPES que foi realizada. Portanto, isso tudo sinaliza que o quadro está completamente aberto. Agora, com a experiência que tenho, acho que a candidatura do Vanderlan tem um potencial muito grande para crescer. Governador, sobre o consórcio Brasil Central, é possível a gente fazer uma projeção de médio e longo prazo sobre essas deliberações que o consórcio tem feito? Olha, nós estamos plantando muitas sementes. Nós estamos trazendo para os governos desses 6 estados as melhores consultorias do país em relação à competitividade, produtividade,
reaproveitamento do uso dos solos, educação, segurança pública. O Fórum de Segurança está muito avançado, saúde, também na educação nós avançamos muito. O modelo de OS aqui de Goiás está sendo levado para todos os governos que pertencem ao consórcio. Muitas medidas, dentre as quais a do refinanciamento das dívidas, da renegociação das dívidas, se deu a partir de movimentos levantados no consórcio. Enfim, o consórcio é uma instituição que veio, deu certo, inspira outras regiões e outros estados hoje. E o que nós vamos fazer em Bonito agora é já avançar no sentido de entrega de mais produtos que estão sendo trabalhados pela Secretaria Executiva do consórcio. Nós vamos levar algumas personalidades para falar em Bonito, algumas não poderão ir agora por conta da distância, da logística, mas nós ainda teremos esse ano reunião em Rondônia, reunião em Brasília, e no ano que vem a gente começa tudo. Enfim, e cada uma das reuniões a gente tem novidades. Agora, por exemplo, nós vamos ter a apresentação de todo o trabalho e esforço de cooperação da segurança pública, vamos ter a apresentação do MBC com relação à gestão, a doutora Marlene vai falar de previdência, enfim, nós vamos falar de vários casos de sucesso em várias áreas de governos. O senhor foi mencionado como um case de sucesso por um dos diretores da ABRAD em um evento em São Paulo, de marketing digital. Queria saber se o senhor vai continuar intensificando essa aproximação com os internautas, o senhor faz uso disso muito bem. E, para concluir, pelo menos do meu lado, eu queria saber o que o povo goiano pode esperar do governador nos últimos 2 anos e meio desse ano. Olha, o sucesso do governo de Goiás na internet, nas mídias sociais, se deve a um conjunto de fatores. O meu interesse em participar, em debater, em fazer os hangouts, em estar presente permanentemente nas redes, Facebook, Twitter, nas outras todas, com os blogs e sites, etc. E também a boa equipe que nós temos. Ninguém faz nada sozinho. Se nós não tivéssemos uma ótima equipe que me dá cobertura 24 horas por dia, presencialmente, virtualmente, nos gabinetes ou no campo junto comigo, onde quer que eu esteja, se não fosse isso, é claro que nós não teríamos essa performance. Por outro lado, há um interesse, há uma vontade, há uma interatividade da minha parte. O político ou o governante que não quer se interagir com as pessoas não consegue. Então, esses fatores são muito preponderantes para que haja esse tipo de visibilidade. Mais do que isso, é a disponibilidade na agenda para falar, para receber, para conversar, para comunicar, para explicar, para falar as coisas com franqueza, para debater qualquer assunto. Eu nunca me furtei a debater qualquer assunto, por mais desgastante que fosse. Então, esse tipo de relação verdadeira na interação com os internautas é muito importante. E eu vou continuar e quero ampliar. Quer dizer, quanto mais pique a minha equipe puder ter, quanto mais ela precisar me demandar para poder trabalhar e produzir mais, contará comigo. Em relação ao que a população pode esperar do restante do mandato, são mais quase 2 anos e meio, o que eu poderia dizer é que a prioridade é concluir o ajuste fiscal, o equilíbrio total das contas, com todos os cuidados que a crise brasileira requer dos governadores, dos prefeitos. Segundo, terminar todas as obras, cumprir todos os compromissos. E, se a gente tiver dinheiro, começar obras novas que sejam importantes para a infraestrutura e para o social. Esse ambiente das pressões, os servidores públicos cobram a negociação desse ano em relação aos salários. Qual é a estratégia do governo para esta pressão? É falar a verdade, Altair. Não dá para você fazer o que não dá para fazer. Nunca eu ouvi dizer que a soma de 2 mais 2 fosse 5. 2 mais 2 é 4. Você tem que ter 2 de receita para poder gastar 2. Se você tiver 2 de receita e gastar 3, você vai ter desequilíbrio. E qual é a consequência do desequilíbrio? É o governo não pagar salários, os velhinhos ficarem sem receber as aposentadorias, depois de terem trabalhado tanto tempo na vida, como já acontece em outros estados, é os funcionários não terem condições de receber seus salários e, consequentemente, não terem como prestar serviços à população. O Brasil não pode virar Grécia. E Goiás, em hipótese alguma, vai virar uma Grécia, vai quebrar.
vai colapsar, nós temos que ter um cuidado em relação a tudo o que a gente pode e deve fazer com o que é possível fazer. E é o que eu estou tratando de resolver nesses momentos todos, com desgastes, porque as pessoas querem, merecem, mas é preciso saber o seguinte, tem ou não tem? Goiás tem um comprometimento de 80% de receitas com folhas, se a gente considerar as folhas diretas e indiretas. Os aumentos reivindicados ao longo do tempo foram muito grandes. Os gastos do Estado com os outros poderes também são muito grandes. O Estado gasta quase 20% com os outros poderes. Sobra muito pouco para investimento, ou quase nada para investimento, e se nós não fizermos um malabarismo e não fizermos muita conta das despesas, cuidar com lupa das despesas, o desequilíbrio vem, e aí a consequência é para o povo. Os servidores públicos sempre mereceram a minha atenção, eu sempre fiz o que pude pelos servidores. Agora, nós temos, entre aposentados e funcionários ativos, 167 mil servidores, que sempre foram muito importantes para o Estado. Mas nós temos uma população de 6 milhões de pessoas. O Estado tem que ter dinheiro para cumprir suas obrigações com os funcionários, mas tem que ter dinheiro também para cumprir suas obrigações em relação às necessidades desses 6 milhões de cidadãos goianos que dependem da ação e do serviço do governo. Senador, voltando à sucessão municipal, o tema segurança tem dominado, inclusive, as chapas, com escalação de delegados, com candidatos, e a gente não vê um discurso muito forte sobre outros temas. Quais são os temas que o senhor acha que Goiânia deveria estar discutindo agora e como que vai ser tratada a questão da segurança? As mais modernas cidades do mundo discutem hoje economia criativa, como aproveitar os talentos e os elementos criativos que a gente tem numa cidade metrópole como é Goiânia, uma cidade grande. É a questão do trânsito. Goiânia tem hoje um trânsito infernal. A questão da mobilidade, da acessibilidade, principalmente para os deficientes e idosos, ou pessoas que têm dificuldade de locomoção. Questão da infraestrutura, viadutos, vias melhores, pistas para ciclismo, ou seja, coisas que realmente vão melhorar o conforto e a vida do dia a dia das pessoas que trabalham. Transporte público é outra coisa que precisa ser debatida. Além, é claro, da educação, da saúde que precisa melhorar. Nós temos as OS em todos os hospitais do governo do Estado, mas a atenção básica precisa ser melhorada. E a questão da segurança também é um item. Mas segurança pública é uma responsabilidade do governo estadual. O município pode fazer alguma coisa expressiva, pode ter uma guarda municipal mais atuante, pode ter uma secretaria municipal de segurança pública para interagir-se com a secretaria estadual, mas o que o município mais pode fazer para ajudar na segurança pública é a ação preventiva, através da educação, através do trabalho de educação para o trânsito, mobilidade, a ação preventiva no combate, no controle das drogas, principalmente nas escolas, a cultura. São ações que complementarão o que a gente faz em termos de segurança punitiva. O que eu vejo nesses debates é muita demagogia. As pessoas que querem usar um tema que é muito caro, muito preocupante para as pessoas, para tentar ganhar voto. Eu não sei se esse discurso é o discurso adequado. Ele é importante, mas nós estamos fazendo um trabalho muito firme e vigoroso na segurança em Goiás. Nós acabamos de receber uma pesquisa agora, que deverá ser divulgada pelo Dr. Zé Ayrton, que é uma pesquisa que demonstra que as pessoas acreditam em Goiânia e Aparecida de Goiânia, que nós estamos no rumo certo. Nisso, hoje o candidato Elis Rezende disse que vai ter autoridade para pressionar o governo do Estado a tomar medidas. Você está construindo essa ideia de que um prefeito tem que ter força para cobrar do Estado. Como é que o senhor avalia esse tipo de argumento? Não há esse tipo de pressão de uma prefeitura sobre um governo, ou de um governo sobre uma prefeitura. São entes autônomos, independentes. O que pode haver e deve haver é cooperação, colaboração. Eu não vou lá no Temer pressioná-lo por alguma coisa. Fiz isso com a Dilma, não fiz com o Lula, não fiz com o Fernando Henrique. Quando eu vou aos ministros, ao presidente da República, eu sempre procuro buscar ações que complementem a ação do governo do Estado, respeitosamente, republicanamente. E é por isso que eu consegui trazer tantas coisas para Goiás nesses últimos anos. Por outro lado,
o que a gente precisava, na verdade, era ter dinheiro do governo federal para a segurança pública, é ter dinheiro das prefeituras. Se as prefeituras puderem colocar dinheiro na segurança pública, nós vamos ficar muito agradecidos, porque a Constituição hoje determina que apenas os governos estaduais são responsáveis por todo o gasto com a segurança pública em todos os estados do país. Então, aqui em Goiás, nós gastamos 3 bilhões de reais por ano em segurança pública. 12,5% do nosso orçamento é destinado à segurança pública. Eu defendo que a gente mude a Constituição, crie um Fundo Nacional para a Segurança Pública e estabeleça que a União é obrigada a gastar dinheiro com segurança, assim como os estados gastam. E que as prefeituras também gastem. Eu defendo, por exemplo, que o governo federal gaste 5% do seu orçamento com a segurança pública dos estados, que os governos estaduais continuem gastando seus 12,5%, que nós já gastamos atualmente, mas que as prefeituras gastem pelo menos 2% dos seus orçamentos com a segurança pública. Se os prefeitos fizerem isso, é claro que eles vão ter condições de impor condições para que a segurança melhore. Mas ponha primeiro o dinheiro para depois conversar com os governos estaduais, no sentido de tentar impor alguma agenda. Cooperação, sim. Imposição, só à medida em que participa com dinheiro e participa do planejamento e da própria política pública em si. Governador, a tão sonhada revisão do Pacto Federativo, ela tem sido discutida, né? Recentemente, o presidente em exercício Michel Temer, numa recepção a prefeitos, disse que esse novo Pacto Federativo, tão sonhado, ele ia diminuir, inclusive, entre outros aspectos, aquela questão de todos chegarem lá em Brasília com o Pires na mão. Como é que o senhor vê essa necessidade da revisão? Isso é o melhor dos mundos. O presidente Temer é um dos grandes constitucionalistas do Brasil e muito respeitado no exterior. Ele conhece a fundo o constitucionalismo americano, o constitucionalismo europeu, o brasileiro, e ele sabe que enquanto os estados e municípios não tiverem autonomia financeira para planejarem e executarem as ações que estão mais próximas das necessidades dos cidadãos, os estados e os municípios vão continuar com o Pires na mão, pedindo dinheiro para realizarem investimentos. Mas uma outra medida que tem que ser adotada também é um regramento em relação aos gastos. É preciso ter um freio nos gastos. O Congresso já aprovou dezenas de projetos que implicam em gastos. Só que os estados são obrigados a gastar, os municípios são obrigados a gastar, mas a gente não tem dinheiro. Eles tinham que dizer, olha, o senhor vai gastar tanto, mas também vai ter tanto de dinheiro federal. Então, a premissa básica do Pacto Federativo é redefinir as funções de União, Estados e municípios e também redefinir a questão da repartição das receitas públicas do país. A União concentra mais de 70% de todo o dinheiro arrecadado do Brasil em seu poder, sobrando para os estados e municípios cerca de 28%. Só que os problemas maiores batem as portas dos governos estaduais e das prefeituras. Então, é preciso realmente que se estabeleça um pacto federativo, mas garantindo autonomia financeira e condições para que os estados possam, efetivamente, atender às necessidades básicas de suas populações. E, ao mesmo tempo, buscar um freio para que os gastos diminuam ou sejam limitados ao PIB, ao crescimento do PIB. Do contrário, se os gastos continuarem como estão, daqui a pouco todos os governos vão fechar suas portas. Se Deus quiser, não vai acontecer comigo, mas poderá acontecer com outros se medidas duras não forem tomadas. Nós estamos vendo o que está acontecendo em alguns estados importantes do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo e tampouco pode acontecer com os outros estados que ainda não se envolveram nessa enrascada de dificuldades quase que irreversíveis. Governador, para fechar o nosso ambiente de questionamentos, não uma aposta, mas uma previsão. O senhor disse numa entrevista que a bancada de Goiás ia dar quase totalidade dos votos para o impeachment. No Senado agora, no geral, qual é o placar que o senhor arrisca? O placar que todo mundo comenta é 60 votos pelo impeachment. Não sou eu que estou dizendo, é o que eu ouço dizer. Pelo feeling que tenho, pela experiência que tenho, pelo que eu conheço do Senado, é provável que realmente isso aconteça. Ou seja, vai dar folga. Pelo que tenho ouvido e visto, provavelmente isso ocorra, né?
Queria agradecer muito a vocês pelas presenças aqui, pela entrevista boa, e vamos continuar fazendo assim para que, através dos veículos de vocês, a gente possa ir informando e colocando a nossa opinião para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou uma entrevista com o governador de Goiás, Marconi Perillo, também com a participação de colegas do jornal A Redação, do site Mais Goiás, e com o Diário de Goiás. A repercussão dessa entrevista, os pontos mais importantes, acompanhe conosco nesse trabalho informativo nas próximas horas. Obrigado a você e boa tarde.